Olá, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, hein? Então, aqui quem está falando é o professor Antônio Almeida Pereira, o professor Almeida, tá? E levarei para você mais conhecimentos de Química através dessa aula de número 2. Então, o que nós vamos abordar nessa aula de número 2? Olha só, grandezas físicas, onde nós vamos trabalhar sobre massa e volume, massa e unidades para expressá-la, volume e unidades para expressá-la, como também notação científica. Muito importante para você, meu caro aluno, fique ligado, porque nós vamos estudar ações da matemática voltada para a química, tá joia? E aí, a habilidade desta aula é traduzir as relações de massa e volume nas transformações químicas. Então, o que é matéria, né? Matéria, meu caro aluno, é tudo aquilo que tem massa, ok? Então, a matéria é tudo aquilo que tem massa e volume. É composta por moléculas e átomos unidos e ordenados de diferentes formas, o que garante diferentes propriedades específicas. Também há propriedades gerais, que são aquelas que se aplicam a todo tipo de matéria. E há dois tipos de matéria, de propriedades da matéria. Primeiro, aquelas que dizem respeito a todo tipo de matéria, que são as propriedades gerais, e aquelas que são específicas de uma espécie, que variam de uma atividade, de uma matéria para outra. Aí, meu caro aluno, o que eu diria o seguinte, nessa aula, você vai sobre matéria, olha aí, em resumo, matéria é tudo que existe, tem massa e ocupa o lugar no espaço. Se ocupa o lugar no espaço, então eu estou me referindo à extensão. E essa extensão, na química, a gente aborda sobre volume. Então, volume e massa é o que nós vamos ver nessa aula, tá certo? Para aprofundarmos os conhecimentos sobre matéria. Vamos lá, então. Com relação à massa e unidades para expressá-la, nós temos que a massa de um corpo é uma grandeza, onde grandeza é tudo aquilo que podemos medir associado à inércia desse corpo. Ou seja, quanto maior a massa de um corpo, maior é a dificuldade de colocar esse corpo em movimento. Ou, de uma vez, estando em movimento, fazê-lo parar. E aí? Vocês estão vendo essa gravura? Olha, nós temos as propriedades, que são propriedades gerais, aquelas que acontecem com todo tipo de matéria. Propriedade específica, somente os tipos de propriedade, tipo de matéria que existe. Então, a inércia é uma propriedade geral, ela está relacionada o quê? Com o movimento dos corpos. Se o corpo está em repouso e você atua uma força sobre esse corpo, ele entra em movimento. No entanto, se nenhuma força contrária atuar sobre aquele corpo, ele permanece em movimento e ele não para. Então é necessário que uma força contrária atue sobre ele para que ele pare aquele movimento. Vocês estão vendo aí a gravura, né? Nós temos aqui um ser humano e um cavalo em movimento. Eles estão numa inércia. Para ele parar, tem que ter obstáculo, atrito com ar, enfim. Então, para isso, é significado de que a matéria existe e que tem massa. Tanto o ser humano como o cavalo, existe massa. Portanto, nós temos aí o que significa massa, tá certo? É uma grandeza, que é tudo aquilo que podemos medir. Com relação às grandezas físicas, aí nós sabemos que grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja,
que descreve qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos. Assim sendo, veja só, nós temos aqui, ó, grandezas físicas, né? Grandezas que podem ser medidas, que descreve tanto na qualidade como na quantidade as relações entre as propriedades observadas. Nós temos o quê? Uma régua para medirmos o quê? Comprimento, não é isso? Nós temos aqui um termômetro para medir temperatura. E isso significa dizer que são grandezas físicas que nós vamos aprender a medir, tá joia? Com relação a unidades de medida, uma vez que a gente sabe o que é grandeza física, as unidades de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, massa, tempo, volume, entre outros, como a temperatura que nós abordamos. Com relação à grandeza física, tá bom? Grandeza física é diferente de unidade física, tá bom? Por quê? Por exemplo, vejam só, o Porsche 901 pode alcançar uma velocidade de 300 km por hora. Está se abordando a um veículo, né, de alta capacidade de desenvolver movimento. Nesse exemplo em questão, a velocidade é a grandeza física, enquanto que quilômetros por hora trata-se da unidade física. Tá joia? Grandeza, velocidade. E unidade física, quilômetro por hora. Só para que vocês possam entender e a gente falar sobre unidades de medida. Na sequência, observamos o seguinte. Para medir a massa de um objeto, usa-se a balança. Tá vendo? Nós estamos vendo aqui. E aí, duas pessoas se dirigindo até a balança. Com certeza, uma é a mãe e a outra a filha, né? E aí uma diz para a outra, não pise nisso aí. Aí a outra, por quê? A minha mãe chora quando pisa. Então, em vez de uma referência, se você tem um peso excessivo, alguma coisa assim, então é uma maneira de distrair a ação quando a pessoa se dirigia a um instrumento de medir a massa corpórea, ou seja, de medir o peso da pessoa. É isso mesmo? Com relação a unidades de massa, vejamos. Relacionando grandeza com a unidade e símbolo. O que é que nós temos? A grandeza aqui, que eu vou me referir, é a massa, tá bom? A grandeza é a massa. Mas as unidades podem ser tonelada, pode ser quilograma, pode ser grama ou miligrama. Quando eu expressar tonelada, eu uso o símbolo T, minúsculo. Quando eu usar quilograma, eu uso kg. Quando eu utilizar a unidade grama, utilizarei um G minúsculo e miligrama, mg. Ok, meu caro aluno? Então, lembrando que falou em massa é uma grandeza. A unidade, tonelada, quilograma, grama, miligrama. E os símbolos T, kg, G e mg, respectivamente. Ótimo. O primeiro passo para determinar a massa de objetos é a escolha de um padrão. E o padrão de massa mais conhecido, utilizado internacionalmente, é o quilograma, né? Quilograma que nós abordamos o símbolo através de kg. Então, está vendo aqui, ó, a
Grandeza é massa. A unidade é quilograma e o símbolo é kg. E a balança é o instrumento para medir a massa. Na sequência, nós temos relação entre as unidades de massa, que diz o seguinte: a tonelada e o grama são, respectivamente, múltiplos e submúltiplos importantes do quilograma, e que a tonelada equivale a 1000 quilogramas. O que são múltiplos e submúltiplos? São aqueles que expressam, que são muitas vezes, vamos dizer, se eu tenho 1 quilograma, então 1000 gramas, digamos assim, múltiplo. Submúltiplos é o que advém desses múltiplos, né? A tonelada, por exemplo, é 1000 quilogramas. 1000 quilogramas seriam os múltiplos, né? Olha aí, uma tonelada que você tem de qualquer tipo de massa, de matéria, ela expressa 1T e corresponde a 1000 quilogramas. O grama é a milésima parte do quilograma, que é isso. Então, se 1 quilo tem 1000 gramas, 1 grama é a milésima parte do grama. Quer dizer, do quilo, você divide 1 por 1000, você vai ter 0,01 quilo. Ou, de modo equivalente, o quilograma equivale a 1000 gramas. Lembrando que sempre que você tiver 1 quilograma de qualquer tipo de matéria, você está diante de 1000 gramas. Olha só, enquanto que uma tonelada é igual a 1000 quilogramas, 1 grama, que corresponde a 1G, é 0,01 quilograma, isto é a milésima parte, você pega 1000 partes, tira uma parte dela, que é 0,01 quilo, quer dizer, é a milésima parte de 1 quilograma. Para você transformar ou você fazer a conversão em unidades de massa, nós devemos entender o seguinte: toda vida que você tiver 1 quilograma, você tem 1000 gramas. 1000 gramas, olha aí, 1 grama, só para você ver, meu caro aluno, corresponde a 1000 miligramas. Se você tem 1 quilograma, você tem 1000 gramas. E cada grama sendo 1000 miligramas, significa dizer que você passa a ter 1 milhão de miligramas, ou seja, 10 elevado a sexta miligrama. Tá certo? 1 grama corresponde a 1000 miligramas, então 0,01 quilograma. E 1 tonelada, que é 1000 quilos, 10 a sexta grama. E assim sucessivamente, para que você possa, futuramente, determinado problema, você transformar unidade de massa em outra unidade de massa. Para entender melhor, agora, uma vez que eu já falei de grandezas, de unidades, de símbolo e conversão de unidades de massa, partiremos agora para o aprender fazendo. Vamos lá? E no aprender fazendo, diz o seguinte, exemplo de número 1. Uma solução de cloreto de sódio foi preparada dissolvendo 400 gramas de soluto em 600 ml de água. Pergunta é, qual seria essa massa expressa em quilogramas? 400 gramas de um soluto, é uma substância, né? Que se dissolve em 600 ml de água. Com relação à massa, 400 gramas, qual é essa unidade em quilogramas? Pela conversão de unidades, nós vimos que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Você volta lá no exercício, no enunciado, e ele quer saber
400 gramas, quantos quilos corresponde esta massa? E aí vem a regra de 3. 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas, 400 gramas corresponde a X. Lembrando que, como eu quero saber em quilograma, o X vai ficar de quilograma. Então, você colocar grama debaixo de grama, quilograma debaixo de quilograma. E aí você multiplica, né? Faz a multiplicação, lógico. Né? 1 quilograma vezes 400 é 400. E 1.000 vezes X. Tirando o valor de X, vai ser igual a 400 dividido por 1.000. E nós teremos assim, ó, X 0,4 quilograma. Conclusão do enunciado. Você tem lá 400 gramas de cloreto de sódio dissolvido em 600 ml de água. Esses 400 gramas de cloreto de sódio, que é o soluto, corresponde a quantos quilos? Olha aí, você pega os 400 e divide por 1.000 e você vai ter 0,4 quilo. Ok, meu aluno? Então, tudo através da regra de 3. E é bom lembrar que nós estamos estudando química, que é uma ciência exata. Por isso, você precisa de conceitos matemáticos. Tá joia? E ainda temos mais a aprender fazendo pela frente. Vamos lá? Nesse exercício de número 2, está dizendo o seguinte. Um frasco de iogurte informa que contém 460 gramas do produto. A quanto equivale essa massa em quilograma? Veja só, meu caro aluno, você tem 400 gramas e 460 gramas do iogurte. Mas eu não quero saber 460 gramas, eu quero saber quantos quilogramas eu tenho de iogurte. E aí você vai voltar para aquilo que você aprendeu no exercício de número 1. E aí você vai relacionar através da regra de 3, fazendo o seguinte. Olha só. 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. E os 460 gramas, a quantos quilos correspondem? Aí você vai, a mesma coisa, né? Elas por elas. 1 quilograma vezes 460 é 460. Que é igual a quem? 1.000 vezes X. O que eu quero saber é X, é a incógnita, aquilo que eu quero saber. Logo, X vai ser igual a 460 dividido por 1.000, que vai me dar 0,460 quilogramas. Nós aprendemos, meu caro aluno, que uma tonelada tem 1.000 quilos. 1 quilo tem 1.000 gramas. 1 grama, 1.000 miligramas. Se eu estou transformando só para lembrar aqui, ó, você vai tonelada para quilo para grama para miligrama. Só para melhorar, quando você vai do maior para o menor, tonelada para quilo, multiplica por 1.000. Quilo para grama, multiplica por 1.000. Grama para miligrama, multiplica por 1.000. Quando você vem de miligrama para grama, o que você faz? Você divide por 1.000. Tá bom? Então, divide por 1.000. Você vem de grama para quilograma, você divide por 1.000. Tá joia? E assim sucessivamente. Tá bom? Então, tonelada, quilograma, grama, miligrama, multiplica por 1.000. Miligrama para grama, grama para quilo, quilo para tonelada, você pega os valores, divide por 1.000,
que você vai ter um final feliz. E agora, saindo da unidade de massa, da grandeza, né? Vamos partir para a grandeza de volume e unidades que utiliza para expressar volume. Por quê? Porque sabemos que ocupar lugar no espaço é uma característica da matéria associada à grandeza denominada volume. Em outras palavras, de uma porção de matéria expressa, o quanto de espaço é ocupado por ela. Um comentário, meu caro aluno. Nós vimos que massa, a quantidade de matéria que existe na natureza, né? Que existe nos corpos, nos objetos, enfim. E a massa a gente pode trabalhar com essa grandeza em unidades de tonelada, quilograma, grama, miligrama, enfim. Partindo agora para volume, volume é extensão. E volume eu posso trabalhar de diversas maneiras. Por quê? Qualquer tipo de matéria que existe na natureza expressa uma extensão. Esta extensão é volume. Se for em líquido, você pode ter em metro cúbico, litro, mililitro. Se for sólido, você pode medir geometricamente as dimensões daquele corpo, daquela matéria, e você calcular em centímetro, centímetro cúbico, metro cúbico e assim sucessivamente, ok? Só para você entender que nós vimos que matéria, tudo que existe tem massa e ocupa um lugar no espaço. Se ocupa um lugar no espaço, é extensão e corresponde a volume. Vamos lá, então? Agora, continuando, as unidades de volume importantes são decímetro cúbico, que eu chamo de dm elevado à terceira, o litro, o centímetro cúbico, cm elevado à terceira, o mililitro e o metro cúbico. Tá joia? Daí, assim como nós aprendemos sobre massa, vamos para volume, que é uma grandeza muito importante. Por quê? Porque o volume nós temos como unidade metro cúbico, que eu simbolizo, que tem o símbolo m minúsculo elevado à terceira potência. Decímetro cúbico, dm à terceira potência. Centímetro cúbico, litro e mililitro. Então, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, litro, são unidades de medidas de volume. Joia? Para isso, é importante também conhecermos a relação que existe entre as unidades de volume. Por exemplo, decímetro cúbico e litro. Decímetro cúbico é o volume de cubo cuja aresta mede 1 decímetro, ou seja, 1 centímetro, que essa unidade equivale a 1 litro. Então, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Olha aí, só para você gravar, toda vida que você tiver líquido, 1 litro, mas você pode ter fisicamente sólido 1 decímetro cúbico. O centímetro cúbico e o mililitro é o seguinte: o centímetro cúbico é o volume de cubo cuja aresta mede 1 centímetro. Tá bom? Lógico, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 litro é igual ao quê? A 1000 mililitros? Sim, mas pode ser igual a 1000 centímetros cúbicos, que corresponde a 1000 litros. E assim sucessivamente. Já metro cúbico, o metro cúbico é o volume de um cubo de aresta de 1 metro. Trata-se, portanto, de uma unidade de volume maior que as anteriores. Quando eu falo em aresta, eu estou falando numa medida que está envolvendo, digamos, uma dimensão nas 3, altura, comprimento, altura, enfim.
de uma unidade de volume maior que as anteriores. Portanto, agora eu não estou falando mais em centímetro cúbico, eu estou falando em metro cúbico. 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetro cúbico, que corresponde a 1000 litros. Então, a caixa d'água da sua casa, quantos 1000 litros tem? Ah, tem capacidade para 5.000 litros. Então, a caixa d'água de sua casa tem capacidade para 5 metros cúbicos. Então, cada metro cúbico corresponde a 1000 litros, ou seja, e 1 litro é decímetro cúbico. Portanto, 1000 litros significa 1000 decímetro cúbico. Na sequência, vejamos aqui, quando a gente fala em termos de aresta, ó, eu falei aqui, ó, é 1 metro de comprimento, 1 metro de altura, 1 metro de largura. Então, o que que acontece? Quando você pega 1 metro vezes, olha só para lembrar aqui um pouquinho. Quando eu pego 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, eu estou me relacionando às arestas, ou seja, as 3 dimensões que esse material apresenta. Então, metro vezes metro, metro quadrado vezes metro, significa metro cúbico, porque eu estou trabalhando. Quando eu tenho 1 metro, eu tenho comprimento. Quando eu tenho 2 metros, metro vezes metro, eu tenho área, que seria metro quadrado. E quando eu tenho mais vezes metro, aí eu passo a ter volume, que é metro cúbico. Tá joia? Então, para isso agora, nada melhor do que aprender fazendo. Vamos lá, gente? Vamos sim. Olha só. Uma solução de cloreto de sódio foi preparada dissolvido 400 gramas de soluto em 600 ml de água. Qual seria agora, não em massa, mas em volume? Qual seria o volume em litros? Nós fizemos lá no exemplo 1 algo parecido, mas calculando a massa em quilo. Aqui estamos pedindo para expressar em litros. Daí, olha só. O que eu sei de mililitros, ml para litros? Eu sei que 1 litro de qualquer substância corresponde a 1000 ml. Ótimo. 600 mililitros corresponde a quantos litros? Então, regra de 3 em ação. 1 litro vezes 600 é igual a 600. Tá bom? Lembrando que 600 ml. Tá joia? Considere mililitro. E x vezes 1000, 1000. X será igual a 600 dividido por 1000, que vai me dar o quê? 0,6 mililitros. Se você sabe que 1000 mililitros corresponde a 1 litro, ok? Então, considerando aqui a unidade, consideramos litro. Tá joia? Por quê? Porque o X está debaixo, aqui, litro. Eu quero saber 600 mililitros, quanto litro corresponde? Logicamente, esse X é igual a 0,6 litros. Ok, meu caro aluno? Entenda aí, questão de notação, mas enquanto antes aprendemos converter grama em quilograma, aqui nós estamos convertendo mililitro em litro. E na sequência, é muito importante que você aprenda a expressar notação científica. O que é notação científica? Notação científica é uma forma de escrever números usando potência de 10. Potência você sabe, né? Potência de 10, que é utilizada
para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos, ou seja, muitos números. E aí, com relação à notação científica, nós temos que n é igual a 10 elevado a n. Quem é n, afinal? N é um número real igual ou maior que 1 e menor que 0, menor que 10, tá bom? Então, este n, em outras palavras, ele é maior que 1, tá bom? Ou n, ele é menor que 10. Ou seja, eu posso colocar o n e dizer n deve ser menor que 10 e maior que 1. E aqui eu tenho uma expressão capaz de definir o que significa notação científica. Tá joia? A potência você pode usar o que você quiser, mas com relação ao número que corresponde a n, então tem que ter esse valor aí. Transformar número em notação científica. Então, como é que eu devo aprimorar sobre isso aqui? Existem vários passos que você tem que entender para pegar um número que tenha um n com muitos algarismos e transformar uma notação científica. Primeiro passo, eu devo escrever o número na forma decimal, mas com apenas um algarismo diferente de 0 na frente da vírgula. Vamos ver já exemplos sobre isso, tá? Segundo, devo colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que tivermos que andar com a vírgula. Terceiro passo, escrever o produto do número pela a potência de 10. Vamos verificar um exemplo aqui agora para melhorar? E aí, nada melhor do que aprender fazendo. Aqui nós temos o exemplo de número 4, que diz o seguinte: uma baleia cachalote, é um tipo de baleia, tem peso em massa de 41 mil quilogramas. Agora, escrevendo a massa da baleia em notação científica, como deveríamos chegar? A expressão seria o seguinte: quando você tem 41 mil, olha aí, 41 mil é como se você tivesse 41 mil,0. Agora, para me transformar em o n que seja maior que 1 e menor que 10, então seria 4,1. Então, para mim trabalhar a vírgula entre o 4 e o 1, eu tenho que andar 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, e botar a vírgula aqui. A vírgula entra. E colocar a vírgula entre o 4 e o 1. Aí você teria o quê? Olha só, 41 mil, quer dizer, 41 mil inteiro. Para mim, para a esquerda, colocaria a vírgula entre 4 e 1. Então, ficaria o quê? 4,1 vezes 10 elevado à quarta, porque eu tenho 4 casas decimais para a direita. Eu tenho 4,1 vezes 10 elevado à quarta. Quando você diminui o valor de n, você aumenta o número do expoente. Por isso que eu tenho 4,1 vezes 10 a menos 4. Digamos que eu tivesse 100 mil. 100 mil, olha aqui, ó. Colocar o número 100 mil. 100 mil, 100 mil,0. Como eu trabalharia aí para ter uma notação científica, onde eu teria que ter um número de 1 a 10. Então, eu colocaria 1, olha aí, se eu andar com a vírgula até aqui, ó, para chegar a 1,0,
Quantas casas decimais eu andei? 5. Então, ou eu colocaria, digamos, 10, melhor dizendo, tá bom? Só para explicar melhor. Se eu tivesse aqui, ó, 100 mil, e eu colocasse 10, ficaria 10 vezes 10 elevado à quarta. Por quê? Ou elevado a 5, tá certo? Porque eu teria 100 mil, só verificando. 1, 2, 3, 100 mil. Se eu tenho 10, quantas casas eu venho para a esquerda? Então, 10 vezes 10 elevado a 4, porque eu tenho 4 casas decimais. E assim você aborda sobre notação científica. Tá bom, meu caro aluno? O que nós aprendemos nesta aula? Nós aprendemos sobre unidades de medida, grandezas de medida, grandezas, massa e volume. Unidades de medida, nós trabalhamos com, em massa, tonelada, quilogramas, gramas, miligramas. Em volume, metro cúbico, litros, mililitros. E ainda aprendemos que decímetro cúbico é a mesma coisa que significa 1 litro. Quando eu falo de aresta, é considerando um material sólido nas 3 dimensões. E aí você tem, lembrando que quando você tem em volume 1 mililitro, 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico. De repente você tem, medir o volume, ok, de um metal. Então, se você mede o volume de um metal, 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de altura ou espessura, eu posso dizer que ali eu tenho o volume de 1 centímetro cúbico. Que, no geral, se você pegar a massa de um determinado metal, colocar num recipiente, numa proveta cilíndrica e colocar água, você vai ver que o volume que vai deslocar, digamos, 1 centímetro cúbico. Aí você teria o volume dessa substância, tá certo? E com relação à notação científica, o número, por maior que seja, você faz com que o N seja de 1 a 10, ok? Menor que de 1 ou menor que 10, para você elevar a potência, a quantidade de casas decimais, que você deslocou, digamos, para a esquerda, para a direita e assim sucessivamente. É uma maneira técnica da gente abordar números grandes em números pequenos e assim sucessivamente. Beleza? Então, meu caro aluno, que bacana, hein? Olha só com relação a esta aula, porque nós vamos precisar desses conhecimentos para você entender outras grandezas que nós vamos abordar, tá bom? Então, por exemplo, nós trabalhamos aqui com massa e volume. É bom você saber o que significa comprimento, né? As dimensões, e quando também trabalhar o que significa área, né? A área, quando você aborda, comprimento vezes comprimento, digamos assim, as dimensões. Centímetro vezes centímetro, então você tem centímetro quadrado. Quando você tem centímetro quadrado ou metro quadrado, você está diante da área. Mas se você pega uma área e multiplica, digamos, vezes centímetro ou vezes metro, você, ao chegar em metro cúbico ou centímetro cúbico, então você já tem volume, tá bom? Espero aqui ter contribuído com você sobre conhecimentos das grandezas de matérias, envolvendo unidades de matéria e conversão de unidade de matéria. Valeu? Então, fique ligado, porque nós teremos mais aula pela frente, tá bom?